Amém. Irmãos, estava procurando, já desde ontem, não estar atento no espírito para poder discernir com a ajuda do Senhor a carga da palavra que o próprio Senhor quisesse liberar para nós. Porque o importante é o que Ele coloca, porque Ele que conhece tudo. Então, a carga da parte de agora, poderíamos resumir em 2 palavras. E depois vamos ver algumas passagens que nos ilustram acerca disto. E essas 2 palavras, que constituem a carga primeira desta consideração assim fraternal, familiar, na casa de Deus, são as palavras plenitude e equilíbrio. São 2 palavras, cada uma tem seu próprio significado, mas as 2 estão estreitamente entrelaçadas. É a plenitude que traz o equilíbrio. E também é o equilíbrio que inclui a plenitude. São palavras que aparecem no sentido espiritual, várias vezes na Escritura, no sentido espiritual. Pode ser que a palavra mesma apareça menos que o seu conteúdo, mas o conteúdo é algo bem presente. Então acho que seria bom começar com uma figura, porque o Senhor sempre usou esse método das figuras, porque disse que uma imagem às vezes fala mais que muitas palavras. Então, se pegamos as imagens que ele usa, então ele fala usando essas imagens. Então gostaria que pudéssemos ir lá no livro do profeta Zacarias. Ontem, quando estivemos na laje, fizemos uma menção rápida, mas hoje desejaria que pudéssemos nos deter um pouco em Zacarias. E antes de ler propriamente os textos, primeiro vamos ver a posição de Zacarias no tempo, a posição de Zacarias na Bíblia. Zacarias é um dos profetas dos tempos da restauração da casa de Deus. Se você abre em Esdras, que vamos a ter em conta também Esdras, tenho aberto Zacarias 3 e 4, mas deixando allí aberto, vamos ver o lugar deles em Esdras. Esdras e Neemias são livros também dos tempos da restauração. Em Esdras, no livro de Esdras, a casa é restaurada. E no livro de Neemias, a cidade é restaurada. Na casa, Deus coloca a sua vontade, sua glória, mas a sua vontade é acerca de tudo. Então, a aplicação da vontade de Deus não é somente em relação à casa, sino em relação a tudo. Mas no centro de tudo está o próprio Senhor e Ele está na sua casa. O Senhor sempre dispôs que a sua glória estivesse na sua casa e a sua casa estivesse rodeada do resto do povo. O tabernáculo ocupava um lugar central, no qual repousava a nuvem de glória, a coluna de fogo, e Deus dispôs que ao redor do tabernáculo estivessem primeiramente os sacerdotes, os levitas, mas depois
todo o exército, por tribos, estava ao redor. Assim mesmo, vemos isso também na Nova Jerusalém. Vemos a Nova Jerusalém estabelecida nas 12 portas de pérolas aos 4 lados da casa. E vemos o reino também fora da Nova Jerusalém. E os reis da terra trazendo seu tributo à cidade de Deus, tributo a Deus, mas trazido desde fora da cidade à cidade de Deus. Isso quer dizer que o objetivo de Deus com a casa não é em função somente da casa, sino de todo o reino. Ou seja, a aplicação da vontade de Deus, da vida de Deus, da glória de Deus em todos os aspectos da nossa causa, da nossa vida. Então, o reino, em relação a todos os assuntos humanos, tem a ver com a cidade. Mas Deus começa restaurando primeiro o altar, assim começa o livro de Esdras, que estamos aí vendo isso, no capítulo 3, o primeiro que o Senhor restaura é o altar. Você disse o título, é levantado o altar. Depois, no verso 8, lançados os alicerces do templo. E então os inimigos fazem parar a construção do templo. Mas depois, de novo, continua esse trabalho. E o livro de Esdras mostra a restauração do templo. E depois passamos uns capítulos e chegamos lá ao livro de Neemias, que também é chamado por alguns como segundo de Esdras. E aí passamos para Jerusalém, para a cidade de Deus, que é um espaço mais amplo ao redor da casa. E Deus começa, não, a restaurar também Jerusalém, e vem os muros de separação de Jerusalém, o que é de Deus para dentro, o que não é de Deus para fora, e tudo começa a ser uma separação, o que pertence a Deus e o que não pertence a Deus. A defesa contra os inimigos, medidas contra a usura, e vocês vão vindo a restauração de Jerusalém no resto do livro. Aí, sim. Aquele aparelho, por causa da gravação? Ah, está bom. Amém. Fica mais fácil para... Fica mais fácil para o irmão. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Tá bom aí? Eu tenho mais entrada. Eu preciso. Bom, está bom. Então, irmão. Pode ficar tranquilo com ele. Amém. Tá? Glória a Deus. Aí já dá. Perfeito. Então, irmãos, estamos aí em Esdras. Você viu, capítulo 3, é levantado o altar. Eles, no capítulo 1 e 2, eles voltam da Babilônia, voltam para Jerusalém, e em Jerusalém começa a restauração pelo altar, ou seja, pela consagração a Deus e a causa de Deus. Eles saíram da sua cidade, das suas coisas pessoais, muitos ficaram na Babilônia, já tinham negócios lá, ficaram contentes com o que eles estavam vivendo, mas houve aquele punhado, aquele remanescente que Deus despertou seu espírito e trouxe a eles para começar de novo. E começaram pelo altar, começaram pela restauração da consagração em Cristo. O altar nos fala da cruz, nos fala de nos dispor para Deus em Cristo, morrer a nós mesmos com Cristo e nos dispor para Cristo. Depois é que vem o lançamento dos alicerces do templo. Ou seja, o templo nem pode começar a ser restaurado sem o altar.
sem nossa identificação com Cristo na morte, sem nossa consagração a Deus em Cristo. Mas depois de que o altar e o templo começam a ser levantados, começa a oposição do inimigo. E está escrita no capítulo 4, os inimigos fazem parar, graças a Deus que não para sempre, a construção do templo, é parte da guerra. A edificação do Senhor se realiza no meio da guerra. E por isso eles, numa mão, tiveram que colocar depois, no tempo de Neemias, quando levantavam os muros de separação, numa mão tinham a espada e na outra mão tinham aquela palustre para trabalhar na edificação. No capítulo 5, então, quando houve o momento da resistência hostil do inimigo, é que aparecem os profetas Ageu e Zacarias. No verso 24 do capítulo 4, diz: cessou, pois, a obra da casa de Deus. Em Esdras 4, 24. Primeiro vemos a parte do altar, da casa e depois da cidade. 4:24 de Esdras fala: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até no ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Graças a Deus por esse até. Ora, 5:1. Os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Então, aqui vemos o momento escolhido por Deus para o ministério tanto de Ageu como de Zacarias. Ageu e Zacarias são livros que estão juntos com Esdras e com Neemias. E até com Esther. Só que o Esther trata os que ficaram sem voltar para a cidade. E Deus também guardou eles lá. Então, Deus não rejeitou o resto do povo que ficou fora. Mas os livros centrais, onde o nome de Deus é abertamente reconhecido, em Esdras nem o nome de Deus aparece. Mas que Deus aparece é muito claro. Mas isso aparece com Esther, com a gente que ficou lá fora em Babilônia e fora lá em Pérsia. Mas aquele remanescente que o Espírito despertou, e vieram com Zorobabel e Josué, filho de Josadaque, eles foram aquela vanguarda da restauração. E com eles apareceu Ageu e Zacarias nesse tempo, e para cooperar. E justamente no momento da luta, no momento da hostilidade, no momento da oposição, no momento do desânimo, é que Deus envia Ageu e envia Zacarias. Então, esses dois livros têm que ser estudados neste contexto para serem melhor entendidos. Então, fiz só esse preâmbulo um pouquinho para voltar a Zacarias. Já sabemos o que Ageu, que está detrás de Zacarias, trata. Se você dá uma olhadinha em Ageu, o capítulo 1 fala: Ageu exorta o povo a reedificar o templo. Justo quando tinham parado, quando tinham sido hostilizados e estorbados. E o povo atendeu ao Senhor. E então fala da glória do segundo templo, etc. No final, Ageu fala da promessa do Senhor a Zorobabel.
E depois, então, vem, no mesmo tempo, as profecias de Zacarias, exortação ao arrependimento, não? E tem aquelas primeiras visões. Mas no capítulo 3, há uma visão dirigida por Deus, através de Zacarias, em direção a Josué, filho de Josadac, para animar ele, para lhe fortalecer naquele trabalho que é do interesse do coração de Deus. Já quando Israel estava disperso na Babilônia, o coração de Daniel, ainda que ele estava na Babilônia, num posto alto, o coração dele estava em Jerusalém, não estava na Babilônia. Ele abria as janelas e se dirigia à casa de Deus, ao lugar da casa de Deus em Jerusalém, começava a orar. Ainda que nem tinha começado a restauração, o coração dos fiéis estava com o propósito de Deus. Isso é necessário para começar. E do mesmo jeito também em Babilônia estava Ezequiel. Mas Ezequiel estava com interesse em relação à casa de Deus. Quando você vê os últimos capítulos do livro de Ezequiel, você vê que Deus fala a Ezequiel: se eles se arrependem dos seus pecados, mostra para eles o desenho da casa. Mostra as entradas, as saídas, as janelas, os átrios, o lugar santo, santíssimo. Mide cuidadosamente para elas as medidas, ensina para eles o sacerdócio. Aí estavam eles espalhados na dispersão, mas o coração de Deus estava ainda mostrando essas visões para Ezequiel. E diz Ezequiel: se eles se arrependem do que eles têm feito, se arrependem, se não estão alegres no que eles estão, muitos estão felizes agora na Babilônia. Mas se eles tivessem coração comigo, mostra para eles o desenho da casa, mostra os detalhes. E aí aparecem esses detalhes nos últimos capítulos de Ezequiel, Deus mostrando tudo que está no coração dele. Mas ele não pode mostrar no que está seu coração a quem não tem interesse nenhum. Então ele primeiro usa Daniel e Ezequiel, ou Ezequiel e Daniel. E depois usa a Zorobabel e a Josué, filho de Josadac. Depois usa, nessa mesma continuidade do trabalho do Espírito, a Ageu e a Zacarias. Por fim, usa também a Neemias. São 7 varões simbólicos, chamados assim, varões simbólicos, nesta visão do capítulo 3 do livro de Zacarias, que é uma visão para Josué, filho de Josadac. E se vocês querem ver, depois podemos comparar as traduções. Vamos ver um detalhe que não podemos neste momento ler tudo Zacarias, só estamos vendo o preâmbulo, a localização dos assuntos, mas aí no capítulo 3, vamos ver o que disse Deus para Zacarias. Desde o verso 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas, a Josué, filho de Josadac. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor, que este aqui é o próprio Javé, que é uma teofania do verbo antes da encarnação, porque quando Deus se aparecia, era através do Filho em teofania, antes dele se encarnar. Ele é chamado de Javé mesmo aqui, no verso 1 e 2 e depois. Então diz aí: estava ali o anjo de Javé, do Senhor, protestou a Josué e disse: assim diz Javé Sabaote,
É o nome de guerra de Deus. Lembre-se que esta profecia é no meio da hostilidade dos inimigos. Ele poderia ser o pastor, ele poderia ser nossa paz, ele tem muitos nomes, muitas qualidades, mas aqui ele escolheu o título de guerra. Está no meio da restauração da casa, no meio da hostilidade. Aquela mulher de Apocalipse 12 tem que dar à luz aquele menino nas narinas do dragão com cabeças, com chifres. A edificação de Deus sempre é no meio da guerra. Por isso tinham palustre numa mão e espada na outra. E por isso aqui Deus, que tem tantos atributos, escolheu para este contexto Yahvé Sabaoth, Jeová dos exércitos. Então diz aqui, assim diz o Senhor dos exércitos, Yahvé Sabaoth, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu, não é só ele, por isso coloca a palavra também, porque é em equipe, também tu julgarás a minha casa. Ou seja que na casa de Deus tem que se aplicar o juízo de Deus ao pecado, e guardarás os meus átrios. A casa de Deus, antes da restauração, estava feito um desastre. Mas aqui está um tempo de começar a restauração. Começa no coração de Ezequiel, no coração de Daniel, na Babilônia. Mas logo começa a Deus despertar o espírito de Josué, de Josadaque e de um remanescente do povo para sair da Babilônia. O resto ficou lá, mas uma minoria saiu e voltou para Jerusalém. E começou com o altar e com os fundamentos do templo, e já começou a guerra. E no meio dessa guerra, então, Deus enviou reforço a Ageu e Zacarias. E estas visões são as que traem aquele reforço. Traz nele. Então diz aqui, se andares nos meus caminhos, verso 7, Zacarias 3, e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Isso que depois são chamados de presságio ou varões simbólicos, na outra tradução. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Essa é uma figura. Quando se vê isto, se está falando através deles acerca do propósito de Deus sendo levado adiante. Aqui a tradução diz homem de presságio. Esta outra tradução fala varões simbólicos. Então, aí aparecem 7 varões simbólicos. Já esse número 7 já é número de plenitude e já é número de equilíbrio. Deus começa essa restauração mostrando, Ezequiel, você está lá na Babilônia. Você está, mas Ezequiel, você não vai se converter a eles. Eles têm que se converter a você. Eu vou te dar um rosto de pedernal mesmo. Você não vai se converter a eles. Você tem que me representar a mim, Ezequiel. Você tem que representar meu sentir, a minha palavra. Eles saberão que pelo menos sou profeta em Israel. Então Ezequiel foi fiel. E Deus fala, Ezequiel, se eles se arrependem dos seus próprios caminhos, pecados, começa a mostrar para eles o desenho da casa. E começa pelos pórticos, pelas entradas, e vem aquela descrição daqueles últimos capítulos de Ezequiel. E estavam em plena Babilônia. E Deus mostrando a casa.
porque isso que está no coração dele, o princípio da Bíblia. E aí depois vem Daniel. E Daniel tem no coração a casa e ora em direção a Jerusalém. Ou seja, estes irmãos, estes varões, homens de presságio ou varões simbólicos, mostram essas etapas, estágios da restauração da casa de Deus, como começa. Então depois é que o Espírito envia a Josué e a Zorobabel. Neste caso, coloca primeiro Josué, porque era o sacerdócio, e depois Zorobabel, que era o governante civil. Dois ungidos, os dois aspectos. Um reino sacerdotal. O sacerdócio representado em Josué, filho de Josadaque, e o reino representado em Zorobabel, governador de Judá. Mas depois chega a hora dos profetas, Ageu e Zacarias. Já são 6. E no final, aquele que Deus usa não só para profetizar, não só para ensinar, porque os profetas profetizaram e é necessária a profecia. Mas depois você vê como Deus fala. No Novo Testamento diz primeiramente apóstolos, para abrir a brecha, depois vem profetas, depois vem mestres, e depois vem os demais. Então você vê, primeiramente, segundo, terceiro, depois dos profetas, vêm os mestres, aí temos o caso de Esdras, escriba, ensinando, colocando, adornando a casa que tinha sido começada a restaurar por Zorobabel e Josadaque, ou Josué, filho de Josadaque e Zorobabel. E vem agora, então, Esdras. Vem depois, no tempo de Esdras, Ageu e Zacarias. E, por último, aquele que passou do altar e da casa para a cidade, um estadista, que não era profeta e não era escriba, mas era aquele que aplicava a visão dos profetas e dos escribas de Deus na realidade da vida que representada pela cidade. Levantava os muros de separação, o que é de Deus, o que não é de Deus. Hoje em dia tudo está misturado, tudo é mistura. Nossa restauração não começa pelos muros, começa pelo altar, mas vai continuando com os fundamentos da casa, com toda a casa, e depois da casa passa para a cidade e começa pelos muros e pelos pórticos. Isso que o inimigo fica bravo quando os muros começam a ser levantados e fazer separação. Isto é de Deus e aquilo é do diabo. Não pode haver mistura. Não é ecumenismo. A edificação da igreja não é uma edificação ecumênica, é uma edificação espiritual em Cristo, que faz separação entre o santo e o profano, o que é de Deus e o que não é. Aí viraram bravos. No início eles falavam, não, nós vamos edificar com vocês também, venha, vamos falar juntos. Não, dizia Neemias, eu não posso deixar a obra de edificar a cidade de Deus e guardar os muros para ir conversar com vocês, quando eles tinham pensado fazer mal para Neemias, assustando ele. Você é um rebelde, você não quer senão se colocar você mesmo de rei, e acusavam ele para impedir que ele edificasse a casa para Deus, porque eles não queriam que Deus tivesse essa casa. Eles eram de fora, eram estranhos. Sanbalá, Gasmu, Gesenu árabe, Tobias, eles queriam se misturar com Neemias, com Esdras, para estorbar a edificação, para controlar, se misturar, para evitar que essa edificação e essa separação do santo e do profano fosse realizada. Então você vê que esses varões todos simbolizam aqueles aspectos do começo e desenvolvimento e terminação da edificação, tanto da casa que foi terminada por Zorobabel, como da cidade que foi terminada por Neemias.
E nesse contexto é que aparecem estes profetas. E as visões que Deus dá são para fortalecer essa edificação, para animar aqueles que estão enfrentando uma hostilidade tremenda no meio da edificação. Então, por isso é que em Zacarias aparece o capítulo 3, uma visão dirigida para Josué, que diz: você vai fazer parte destes varões simbólicos, ou homens de presságio, ou seja, que representam o que Deus está fazendo, as distintas etapas, os distintos assuntos que se tem que ter em conta. E depois dessa visão, então, aí fala assim, 3:8 de Zacarias: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, varões simbólicos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Esse é Cristo, na profecia messiânica. Porque eis que aqui a pedra que pus diante de Josué. Josué, figura de Cristo. Tinha que edificar sobre essa pedra, fazer uma escultura com aquela pedra. E disse: sobre esta pedra única estão 7 olhos. E aí começa a aparecer o número 7. Número de plenitude. Eis que eu lavrarei a sua escultura. Diz Yahvé Sabaoth. Aleluia. No meio da guerra que ele diz: eu lavrarei a sua escultura. Para lavrar é só martelo mesmo, não é fácil. Mas Deus disse: eu, Yahvé Sabaoth, vou envergonhar a serpente. Com este frágil, cheio de fraquezas, mas vou limpar ele, vou tirar a cinza de cima, vou assobiar sobre aquele carvãozinho que fala aqui no capítulo 3. E sigue falando e diz: lavrarei a sua escultura, diz Yahvé Sabaoth, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Esse dia é o milênio de descanso, que está caracterizado pelo último verso. Naquele dia, disse Yahvé Sabaoth, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Aleluia! Aí estará no milênio a vide, que tem a ver com a igreja, e a figueira, que tem a ver com Israel, e o companheirismo, tudo junto debaixo daquela vide, daquela figueira, no dia que o Senhor lavrará aquela pedra que colocou diante de Josué, figura de Cristo. Mas depois vem outra profecia para o governador, que era Zorobabel, porque é um reino sacerdotal. O aspecto sacerdotal é o aspecto de Josué, e o aspecto de reino é o aspecto de Zorobabel. Irmão, estas duas coisas, sacerdócio e reino, comunhão íntima com Deus e autoridade, estão intimamente ligadas. O sacerdote que tem que entrar na presença de Deus, se esquecer de tudo e contemplar Deus e receber a impressão de Deus, conhecer a Deus para poder sair, não de Deus, mas dessa situação, vamos dizer, devocional, e representar Deus em todo, como rei. Somos reis e sacerdotes, mas para poder reinar temos que ser primeiro sacerdócio e então reino. Essas duas coisas estão associadas. Se nós não representamos o sentir de Deus, o espírito da palavra de Deus, não podemos ser reis. Primeiro temos que aprender a conhecer a Deus na intimidade como sacerdotes. E a partir daí representar Deus, porque o inimigo quer substituir o governo de Deus, o inimigo quer colocar muitas outras coisas, muitas vozes, muitos outros governos, até de concílios, em lugar do Espírito
Espírito da palavra de Deus fielmente representado. O inimigo quer colocar uma maquinária que ande por si mesma, na inércia dela mesma, mas que Deus não governe. Porque essa é a luta do diabo, que quer o reino de Deus para ele. Então ele quer fechar a porta do governo do Espírito e da palavra. E é capaz de fazer muitas coisas para substituir a autoridade de Deus, do Espírito e da palavra, por qualquer arranjo, pode ser até democrático. Mas onde não reina a palavra viva do Espírito, onde não é representado o Senhor, sino somente nos mesmos. Por isso, até na hora final, Jesus falou que haveria essa hostilidade, seríamos atribulados, aborrecidos e ainda entregues aos concílios e às sinagogas, que nos perseguiriam até os próprios concílios e até as próprias sinagogas. Por quê? Porque essas são maquinárias que foram criadas para substituir a palavra definitiva de Deus no Filho, no Espírito e na palavra de Deus, que é o governo de Deus na terra. Então, o que Deus começa a restaurar é o reino sacerdotal. Aí está o sacerdote Josué, que tem que ser purificado e tem que representar o sentir de Deus, e então o sacerdócio e os reis, que são os que aplicam a autoridade de Deus. Mas de onde vem essa autoridade? Da glória de Deus, de conhecer a Deus, de representar o sentir de Deus, o espírito da palavra de Deus, não o homem. E aí, então, agora vai falar para Zorobabel. E aí, nesse falar para Zorobabel, ele fala que esse governo de Deus não se estabelece pela força humana. A Bíblia diz que a ira do homem não faz a justiça de Deus. O governo de Deus não se estabelece pela força, pela coerção. Então, ele mostra uma figura que fala de plenitude de Deus, de Cristo, do Espírito, em equilíbrio na igreja ou no povo de Deus. E isso representando que não é a força do exército, não é a força do braço humano, mas a força do Espírito. Do Espírito. Qualquer governo que não seja do Espírito pela palavra, que se constituya pelo braço humano, pela coerção, assim seja de concílio e de sinagoga, mas que não é a palavra de Deus. Irmão, quantas vezes na história os próprios concílios anatemizaram a verdade? Só vamos dar o exemplo do Concílio de Trento, que se levantou contra a reforma, que era para retornar a palavra. Sabe o que dizia o Concílio de Trento, irmão, num dos seus cânones? Dizia assim: se alguém disser que é justificado somente pela fé e não pelas obras da lei, seja anátema. Imagina, anatemizou o concílio a essência do Evangelho. Que fala Romanos, que fala Gálatas, que somos justificados pela fé, sem as obras da lei. Mas o concílio anatemizou o Evangelho. Então Calvino teve que escrever o Antídoto, um livro chamado O Antídoto, refutando cada uma das cláusulas do concílio que iam saindo contrárias à palavra de Deus. Agora aparece o capítulo 4. E o capítulo 4 é a parte principal da carga do Espírito agora. Até aqui era só para mostrar o contexto, para chegar na localização desta passagem nesse contexto. Mas agora sim vamos ler o capítulo 4 mais detidamente ainda que o capítulo 3, que também vale a pena estudar tudo nesse contexto. Lembre-se, é o contexto de edificação, de restauração no meio da guerra.
no meio da guerra. Capítulo 4, verso 1 de Zacarias. Tornou o anjo que falava comigo ontem naquela conversa lá na laje. Fizemos lembrança desta aqui. Note essa intenção insistente do céu. Tornou o anjo que falava comigo. Foi o próprio céu que tomou a iniciativa nesta restauração, neste ânimo, nesta continuidade no meio da luta e da debilidade. E disse assim: e me despertou como um homem que é despertado do seu sonho. Aqui Zacarias é sincero, disse: eu estava dormindo. Eu estava dormindo e o céu teve que me acordar. O céu teve que me acordar. E então disse, e me perguntou, que vês? Ou seja, que sem visão estamos dormidos. Tudo começa pela visão. Sem visão o povo perece. Então, como acordou ele para ver uma visão? E qual era a visão? Olha a visão. Respondi, olho, porque se uno não olha, não vê. Tem que olhar. Tem que ler para olhar. E ler a palavra de Deus. Olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Essa era a visão. Olha, quanta coisa tem na visão. Por enquanto não vamos nos deter nos detalhes, voltaremos aos detalhes um pouquinho depois. Vamos fazer o seguimento e depois voltaremos. Mas olhe a visão, um candelabro com 7 lâmpadas. Esse número 7 é número de plenitude. E um candelabro também é equilíbrio. No candelabro tem a síntese de plenitude e equilíbrio. E esse candelabro, no Antigo Testamento, era uma figura da incorporação de Deus no seu povo Israel. Esse candelabro era o que eles chamam de menorá, mas cujas primeiras aparições estão lá no candeeiro, no lugar santo, em Êxodo. E que continua até Apocalipse, se aparecem as igrejas como candeiros. Cada igreja, a igreja na cidade de Éfeso era um candeeiro. A igreja em Esmirna era um candeeiro. A igreja em Pérgamo era um candeeiro. A igreja em Tiatira era um candeeiro. A igreja em Sardes, a igreja em Filadélfia, a igreja em Laodiceia eram candeiros. E o Filho do Homem estava no meio dos candeiros. Essa era a visão do Cristo glorificado no meio dos candeiros. O mistério das 7 estrelas e dos 7 candeiros. Estrelas na mão do Filho do Homem e o Filho do Homem no meio dos candeiros. Essa foi a visão do Cristo glorificado, com os demais detalhes que aparecem descritos no Cristo glorificado no capítulo 1 de Apocalipse. Mas você vê uma coisa, que agora Deus, para restaurar, traz uma visão para Zorobabel. E a visão é um candeeiro. Mas, irmão, o candeeiro sozinho, a igreja sozinha como ela não alumia. É a contato do candeeiro com o vaso de azeite, com o depósito, diz esta tradução, um depósito de azeite, a lado e lado. Tem aquelas oliveiras que produzem azeite como ouro,
para que de aquele vaso, por 7 tubos, cheguem nos 7 lâmpadas e tenha plenitude de luz e equilíbrio. Se não tem plenitude, não tem equilíbrio. Se não tem equilíbrio, não tem plenitude. E de onde vem o conteúdo do equilíbrio e da plenitude? Do azeite, do depósito, do vaso de azeite. O candeeiro não pode estar desvinculado do depósito, porque o candeeiro por si só não alumia. É o azeite que alumia. Se passa do depósito a 7 lâmpadas. Agora sim. Tem muitos detalhes ainda que não estamos entrando neles. O Espírito é aquele azeite como ouro, é o próprio Espírito que vem do Pai e do Filho. E dos 2 oliveiras, que são os 2 ungidos, que é o reino sacerdotal, que é Josué e Zorobabel. E aí vem para as lâmpadas que são nosso espírito vivificado, a importância de que o espírito seja vivificado. E então, depois que apresenta aquela visão, então, e aquele candeeiro, aquele depósito de cima, então, disse o verso 4, então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, que é isto? No início ele não entendia isto de um depósito do qual brota azeite como ouro, através de 7 tubos para 7 lâmpadas do candeeiro de ouro. Ele não entendia isso. Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu que é isto? E ele foi sincero. Respondeu, não, meu Senhor. Note, nós pensaríamos que isso poderia ser resumido com outras frases, mas olha a frase escolhida pelo céu, através do anjo, para interpretar aquilo. E disse, prosseguiu, ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. E olha o nome desse personagem, que é um varão simbólico. Zorobabel significa semente tirada fora da Babilônia. Esse é Zorobabel. Foi tirado fora da Babilônia para restaurar a casa de Deus em Jerusalém. No meio da oposição, no meio da sua própria fraqueza, as vilezas do próprio Josué. Tive que ser purificado, perdoado, mudar de vestes sujas por vestes de gala. E agora também tem uma visão para Josué, uma visão para Zorobabel. E esta de Zorobabel tem este sentido. Toda aquela visão tem uma essência, que é o significado que o anjo falou. Não sabes que isto? Não sei. 2 vezes confessou que não entendia bem, graças a Deus. Confessou que o próprio Zacarias estava dormindo, não tinha visão. E quando tive a visão, não entendeu bem. Mas ainda assim Deus acordou ele, insistiu o céu em acordar ele e em mostrar a ele ainda que não entendia, para que fosse entendendo. Por isso, entendes o que estás vindo? Não entendo. Não entendes? Não entendo. Bom, vou te falar. Então disse, prosseguiu ele e me disse, irmão, eu gosto dessa palavra, tornou e prosseguiu. Aquele que começou a boa obra não vai parar. O anjo vai tornar, ainda que está dormindo o profeta, o anjo vai acordar de novo. Vai prosseguir, aleluia, porque é o interesse de Deus, não só o interesse do homem, é o interesse do próprio Deus. Voltou e prosseguiu. Então disse, e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, 2 pontos.
Qual é a palavra? Qual é o assunto-chave em tudo isto de cooperar com a causa de Deus e com a casa de Deus e com a cidade de Deus? Desde nada, desde zero, quando não, estavam ainda na Babilônia. E o Espírito foi que acordou o espírito deles. E saíram de lá e viram, não tinha nada, só sujeira, só problema. E aí começa aos pouquinhos. O altar, os fundamentos, o templo, e o sacerdócio e o rei. Então diz aqui, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. 2 pontos. Qual? Não por força. Isto não é por coerção, por coisa natural, não é quadriculando nada, ninguém, não é por meio de inquisição, não é por meio de coerção, não é por meio de obrigar ninguém pela espada. Assim Deus não reina, esse não é o caráter de Deus. Pode-se que Maomé gostaria de fazer assim, assim fez mesmo. E às vezes nós mesmos queremos impor as coisas, e assim não dá certo. Só vamos fazer maquilhagem exterior, só vamos fazer teatro, que não é produzido pelo próprio Senhor, é só fabricação nossa de maquinária. É só maquinária. Note, quando o povo esteve de acordo com Davi, a intenção de Davi era a mesma de Ezequiel, de Daniel. Irmão, vamos ter a glória de Deus entre nós. Vamos trazer a arca para cá. Concordam? Claro, irmão, todos concordaram. Todos queremos a glória de Deus entre nós. Amém. Todo o povo concordou. Os principais, os capitães, todos concordamos. Amém. Então fizeram um carro de voz. Uma maquinária. E nessa maquinária colocaram a arca. E começaram a bailar, dançar. Irmão, tinham acordo entre eles. Tinham emoções religiosas. Tinham verdadeira intenção de glorificar a Deus. Mas estavam fora do sentir e da palavra de Deus. Com boa intenção, com harmonia e com maquinária, não fizeram o que Deus falou na palavra. Deus não deixou que a arca fosse movida por um sistema mecânico. A arca tinha que pesar no coração dos levitas que ele escolheu. Então, quando Usa meteu a mão para ajudar a Deus, caiu morto. Então aí Davi, mas então como? Como que tenho que trazer a glória de Deus entre nós? E aí aprendeu a lição. Irmão, não é através da maquinária, não é num carro de voz, não é pela inércia organizativa, não é pela coerção da força natural. O peso da glória e da palavra tem que estar nos corações daqueles eleitos de Deus. O peso da glória, o peso da palavra nos corações. Quando tem maquinária, às vezes tem maquinária, você faz as coisas por formulismo, por formalismo, por inércia religiosa, mas não tem carga de Deus, não tem a carga da palavra de Deus. Assim diz o Senhor, sabe como se dizia na antiguidade? Carga da palavra de Deus. Assim como a arca pesava nos corações. Então, houve morte porque houve mão humana na máquina. Então, aí perguntou Davi, por fim, então como devo trazer a arca de Deus entre nós? E aí se deram conta qual era o caminho estabelecido por Deus. Era segundo a forma de Deus, segundo a eleição de Deus. Nós escolhemos uma forma que é a maquinária e colocamos uns condutores da maquinária. Nós, os homens. Mas Deus não está aí. Então os bois tropeçam e colocamos nossa mão
para que a arca não caia. Então, o que tem que fazer Deus? Tem que julgar a mão do homem. Tem que circuncidar o que é estranho. O fogo estranho tem que ser julgado, para que só fique o verdadeiro governo do Espírito, pela palavra de Deus. Que o diabo não intente usurpar de novo o trono de Deus, usando maquinária, coerção carnal. Então fala aqui qual é a essência da visão. Não por força. Não por força. Nem por poder. Mas pelo meu Espírito, diz quem? Jahvé Sabaoth. Aquele rei que reina na guerra. O inimigo sempre quis tirar o lugar do Senhor. Essa é a essência do problema. O diabo falou, me sentarei em lugar dele. Colocarei meu trono lá, em lugar do governo de Deus, do Espírito de Deus, pela palavra de Deus, pela carga de Deus nas pessoas escolhidas por Deus. Nós vamos fazer uma maquinária. Vamos fazer um movimento. Vamos fazer um carro de voz. E assim nos vamos trazer a presença de Deus. E podemos todos estar de acordo, podemos até cantar e estar dançando com emoções, mas Deus não estava no assunto. Nós pensávamos que porque nós queríamos, porque nós estávamos de acordo, e estávamos cantando felizes, e tínhamos emoções, já era suficiente. E não era suficiente, irmãos. Não era suficiente. Não era suficiente. A essência dessa visão é não poder humano, não força do homem. Meu Espírito. Foi o Espírito que despertou o coração. E o Espírito de Zorobabel, de Josué, do remanescente do povo. Foi o Espírito que foi diante. Ele que carregou os corações. Quando não tem carga dos corações, nós temos maquinária, temos programação, temos que preencher a programação. Então, vem a inércia da costume religiosa, fazendo, irmão, hoje vou ficar aqui vendo televisão, vai pregar você, mas se não sei o que, qualquer coisa aí, vai, fala ela. Irmão, isso é mal do homem, isso só traz morte. Se a própria glória de Deus, a própria carga da palavra de Deus, pelo Espírito, não está nos corações, tudo é maquinária humana. Tudo é coisa de governo da carne e dos espíritos malignos que conduzem ela para roubar o trono de Deus. Misericórdia, Senhor. Esse é o problema. Então aqui vemos que o essencial da visão é o governo do Espírito. Onde aparece? No azeite como ouro. E esse azeite se canaliza por 7 tubos. Número 7, plenitude e equilíbrio. Né? E para onde que vai a carga do Espírito dentro do depósito? Vai para os espíritos dos irmãos na igreja. Ou seja, para 7 lâmpadas. Provérbios fala que a lâmpada do Senhor é o Espírito do homem. Então o Espírito de Deus tem que vivificar ou despertar, acordar nossos espíritos. Aí o início é de Deus. Aí o fogo não é estranho, porque não nasceu de nós, nasceu de Deus. E vem pelos canais e chega nas lâmpadas. E são 7. E quando são 7, tem a direita, tem a esquerda e tem no centro. Você tem equilíbrio e tem plenitude. Então, na casa de Deus, o Espírito vai trazer plenitude e equilíbrio na igreja, que está representada agora neste candeeiro. Este candeeiro é agora a igreja. Se nós vamos seguir fazendo o que nós queremos,
Deus ainda não tem aeroporto para aterrissar. Todos estávamos ocupados nas coisas nossas. Mas que falava aí Ageu? Vocês estão ocupando o tempo em vossas próprias casas, artesonados, estão ocupados nas coisas vossas, mas minha casa está deserta. Por isso, os vossos negócios não estão sendo prosperados. Vocês vão comprar 50 e só encontram 30. É como se tivesse a harina num saco furado. Aí a harina vai caindo e tudo vai ficando fraco. Mas sube o monte, e no meu monte traz madeira, edifica a minha casa, eu vou pôr lá a minha glória e minha vontade, e aí sim os vou abençoar. Então disse, desde o dia que começaram a levantar os fundamentos da casa dele, que Deus possa falar, essa é a minha casa. Eles tremem na minha palavra, eles fazem a minha vontade. Isso que Deus reconhece como próprio. Nós estamos fazendo a nossa própria vontade, é nossa casa, artesanada, mas não é a de Deus. A casa de Deus é onde Ele governa, onde Ele é reconhecido, seu Espírito e sua palavra é respeitado com tremor e temblor e obedecido. Aí Ele diz, isso é mesmo. Isso que Ele mais busca na terra, irmão. Ele tem 7 olhos buscando isto, onde Ele é o Rei. Ele é o Rei. Então, isso que o Senhor quer fazer, isso que o Senhor quer encontrar na terra. Os olhos dele estão para isso, ver quem está interessado em que ele seja o Rei, para poder canalizar o Espírito dele através daqueles tubos, dar vida às nossas lâmpadas, não só um da esquerda, não só um da direita, não só um do centro, sino as 7 lâmpadas, plenitude e equilíbrio. Então, irmãos, esta parte da visão era para animar a eles, era a ajuda de Deus para eles fazer espaço para o governo de Deus na terra. Quando Ele fez o homem, façamos o homem a nossa imagem. Aí está a representatividade. O homem foi criado para representar a Deus, mostrar a Deus, não a si mesmo. Ter afinidade com Ele, conformado à sua semelhança, e então domine. O rei, domínio. O exercício da autoridade é a representação do Espírito da palavra de Deus. A pessoa só vai até onde vai o Espírito e a palavra. Não acrescenta nada, não tira nada, não tem outro peso no coração, senão a glória de Deus, a carga da palavra de Deus. Isso que tem que falar. Se é aceito ou não aceito, não vai dourar a pílula, vai ficar na verdade, vai representar o sentido do Senhor. Não é com força humana, não com poder humano, não é maquinária, é o seu Espírito. Isso é a essência da visão. O óleo, o azeite como ouro, levando a vivificar os espíritos dos irmãos da igreja, que são as lâmpadas do candeeiro. E o candeeiro em si é toda a igreja. É a igreja em cada lugar. E aí, essa é a visão. O que estás vendo, Zacarias? Um candeeiro aí, um depósito, um azeite aí. Mas entende isso? Não, não entendo. Bom, isso é isto. E aí continua e diz assim, depois de falar do Espírito: quem é tu, o grande monte? Aqui os montes eram aqueles reinos da terra, que eram as mesmas cabeças do dragão. Eram aqueles 7 montes, eram aqueles reis, aqueles impérios como o Egito, como a Síria, como a Babilônia, como a própria Pérsia. Aqui era no tempo da Pérsia, de Dario, de Assuero, de Ciro,
tudo era tempo da Pérsia. Mas diz aqui: quem és tu, o grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Ou seja, o mundo é o dragão com seus chifres, cabeças, parece que é grande. E aquela mulher gerando um menino. Mas esse é que está destinado a reinar. Esse menino. Esse que vai reinar. Não aquela serpente com suas cabeças, com seus parlamentos, com seus concílios mundiais, com tudo para pressionar a vontade do diabo sobre as pessoas e não a vontade do Espírito de Deus. O diabo sempre é exprimidor, é opressor, ele impõe, é ditador. Por força. Ele sempre por força, é um dragão forte. Não é civilização. Civilização é a trindade na igreja. Essa é civilização. O resto que um homem chama de civilização, Deus chama de besta. Besta espantosa, terrível. Isso que o mundo chama de civilização grega, civilização romana, civilização... Deus chama de besta. São bestas, são animais. Não é assim. O assunto não é dessa maneira. É como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que Ele seja num em nós. Esse é o Espírito, esse é o governo de Deus, essa é a edificação da casa e da cidade, pelo rio do Espírito. Do Éden, aquele rio conduzia ao homem onde estavam as preciosidades, o bedélio, o ónice, para a edificação de Deus. Só o Espírito nos conduz ao que precisamos para edificar a casa. Em Gênesis tem rio e tem materiais, mas não tem ainda o edifício. Em Apocalipse tem o edifício. Mas esse rio começou em Gênesis. E esses materiais estavam já no paraíso. Mas como encontrávamos eles? Se seguíamos a corrente do rio. Se seguimos a corrente do rio, chegamos onde está o bedélio. O rio do paraíso nos conduz onde está o ónice. E aí esse ónice, quando vemos algo precioso, nós, os seres humanos, não queremos que as coisas preciosas estejam fora de nós. Vemos ouro, queremos ouro aqui no anel, aqui na gargantilha, na orelha, uma pedra preciosa aqui nas narinas, aqui. Esse é o instinto humano. Por quê? Porque a preciosidade é Ele que é as pedras preciosas. É Ele que tem que aparecer em nós. Ele que tem que aparecer em nossa face, no nosso colho, nossos braços, coelho, nossos braços, nossas mãos. Ele tem que se formar em nós. O que nos leva? É o rio. O rio nos leva onde está. Diz, aquele rio passa por aquela terra, e aquela terra por onde passa o rio é que é boa. Essa tem bedélio, essa tem ónice. E os demais materiais, tem ouro, de Ofir, para a edificação de Deus. Já no Apocalipse aparece a Nova Jerusalém, aquele material edificado. Então, a edificação de Deus só é realizada pelo fluir do Espírito. E onde que flui o Espírito? Debaixo do trono. Debaixo da autoridade de Deus, dele mesmo. Se nós sometemos ao trono, aí debaixo do trono sai o rio. Se nós nos sometemos ao trono mesmo do próprio Senhor, ao Espírito dele, sua palavra, o rio não brota. Tudo está seco. Tem maquinária, mas não tem rio. Não tem Espírito. Tem atividade, tem coisas naturais. Tem força humana, tem coerção, tem obrigação. A gente está cansada de obrigação de fazer teatro e tudo isso. Tem que haver rio de Deus. E esse rio só sai debaixo do trono. Se nós nos sometemos ao trono dele, não haverá fluir do rio. O rio sai debaixo do trono.
e vai e conduz os materiais para edificar. Aí ele edifica. Então diz aqui: quem é tu, grande monte? Isso era uma das cabeças do dragão, este monte. Um daqueles reis que aparecem lá no Apocalipse, que são 7 montes, mas são 7 reis. E que 5 foram. Um desses 5 que foram era a Pérsia. Esse era este monte. E disse: diante de Zorobabel serás uma campinha, porque ele colocará a pedra de remate, aquele que termina, que culmina o propósito. Em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Tudo é pela graça. O rio é pura graça. Graça sobre graça. Assim que se edifica a cidade. E assim que se vence a guerra. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançarão os fundamentos desta casa. Você tem que começar pelo altar e pelos fundamentos. Você dá conta? No capítulo 3, eles já fizeram o altar e começaram nos fundamentos. Mas no 4 já veio a hostilidade. E a hostilidade disfarçada de coerção religiosa, de pressão, não unida a palavra, não de pressão, sino de, e outra palavra, pressão. Pressão religiosa. Se você lê como era que eles queriam impedir a edificação, vamos falar juntos aqui, venha para cá, Neemias, venha para cá, nós queremos edificar convosco, porque nós também adoramos a Deus. Não, você não está adorando a Deus, não. Você está tudo misturado com os deuses do mundo. Nós não podemos edificar assim com mistura. E eles vão ficando bravos, insistiram em dominar, em controlar a coisa religiosa pela sua própria força natural, como se eles fossem Deus, como se Deus não pudesse chamar a quem quiser, enviar a quem quiser, ungir a quem quiser. Eles queriam controlar as coisas de Deus pela mão deles, como se fossem superiores. Então o que disse o Senhor? Não é assim. Não é assim. Aquele monte foi feito um campo diante de Zorobabel. Não é nada. Viram nada. Porque o Espírito passou e colocou a plomada, o chumbo, a plomada nas mãos, e diz aqui: as mãos de Zorobabel lançarão os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que Yahvé Sabaoth é quem me enviou a vosotros. Como se sabe se alguém é enviado? Porque edificou a casa conforme a plomada. E quando a casa está edificada, agora sabemos que Deus enviou Zorobabel, tirou ele da Babilônia, ungiu com seu espírito, foi animado por Deus e edificou a casa. Aqui o que fala Paulo? Paulo fala assim: se para outros eu não sou apóstolo, para vós, igreja em Corinto, certamente eu sou, porque o selo do meu apostolado sois vós no Senhor. Tem pessoas que dizem: eu sou apóstolo, mas onde estão as igrejas que fundou? Se é apóstolo, tem que ter fundado igrejas, e essas igrejas têm que estar em pé. Isso é o selo do apostolado. Eu sei que para muitos não sou apóstolo, disse Paulo, mas o selo do meu apostolado é que vocês são na igreja em Corinto. Quando cheguei a Corinto não tinha igreja, mas agora está a igreja. Fui para a Galácia, ficaram nas igrejas. Fui para Filipos, ficou a igreja. Isso é o selo do apostolado.
Então ele disse, quando a casa esteja edificada, então disse aqui, ó, para que saibais, né? As mãos de Zorobabel lançarão no fundamento desta casa, elas mesmas acabarão. Para que saibais que Yahvé Sabaoth é quem me enviou a vosotros. Porque muita gente vai falar, mas eu sou enviado, eu sou apóstolo. Mas onde que está o que edificou? Onde que estão as igrejas? Onde que está? Para que saibais que ele me enviou, a casa tem que ser edificada de princípio a fim. Irmão, é muito fácil chegar a colocar a rede numa árvore que outro plantou. Mas plantar a árvore de zero, cuidar dele quando é frágil no meio de todos os problemas, até que a igreja cresça e produza fruto, é diferente. Muito fácil dizer, eu sou obreiro, por quê? Porque eu chego no campamento que outros fizeram, na igrejas que outros edificaram, e eu prego no campamento. Porque prego num campamento, sou obreiro? Não. Se funda as igrejas que fazem campamento, é uma coisa. Se eu prego no campamento que outros trabalharam, é outra coisa. Como conhecereis que o Senhor enviou Zorobabel? Porque ele começou, colocou os fundamentos e edificou a casa conforme a promessa de Deus. Isso é a sinal dos apóstolos, a sinal dos que o Senhor coloca a carga da palavra e da glória no coração. Não é coisa de maquinária. Hoje em dia é muito fácil. Eu vou no seminário, e lá tem um grupinho que ficou sem pastor, então agora você, o pastor, vai para lá, ele tem o seu salário, chega lá, tudo está feito, não tem que evangelizar ninguém, não tem que discipular ninguém, não tem que levar problemas, cuidando dos panhales dos meninos, até ter igrejas, até edificar o corpo. É muito fácil. No mundo religioso a gente não faz nada, é um profissional da arte. Onde está a cara da palavra? Onde que está aquela mãe que tem dores de parto para gerar seus filhos desde o princípio? Onde que está esse trabalho cuidadoso? Onde está a obra do Espírito? Mas agora, o que faz o sistema? O sistema vem e rouba o que os que foram colocados por Deus fizeram. O pessoal não tem título, mas tem o Espírito. Evangelizam, juntam a gente, fazem se reunir nesta casa, naquela casa. Já quando tem um grupo de 30, então vem a denominação, você não tem cobertura. Eu que tenho a personeria jurídica, você não é nada. Deixa trazer um pastor do seminário. E aqueles irmãos que cuidaram, que evangelizaram, tira fora e coloca naquele homem, e aquele homem vem e derruba tudo que foi construído. Em vez de aumentar, diminui. E aqueles irmãozinhos que Deus usou, tem que começar de novo em outro lugar. Essa é a maquinária substituindo o Espírito. É o diabo querendo reinar na esfera onde só Deus tem que reinar. No mundo religioso, a maquinária substitui o Espírito. Então diz aqui, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que Yahvé Sabaoth é quem me enviou a vosotros. Como vamos ser? Todo mundo diz, somos enviados. Moisés, você e Arão dizem que vocês são alguma coisa, mas todos nós somos iguais. Todos nós somos santos. Por que você, Moisés, pensa que você é alguma coisa? Moisés não estava falando nada, só estava fazendo o que Deus mandou fazer. Mas eles queriam estabelecer seu próprio governo. Vamos juntar o povo, vamos voltar para o Egito. Meu Deus! Aí Deus teve que fazer aparecer a nuvem,
e teve que fazer algumas coisas sérias lá. E que veio depois de toda aquela contradição de Coré? Sua morte, seu buraco no chão. Até os incensários deles tiveram que perder a sua forma e ser colocados como uma placa de lembrança, de memória. Aqui, nem sequer use este incensário nesse espírito. Lembre-se do juízo do Senhor. Até é Deus que governa. Mas às vezes no mundo religioso nós fazemos o que nós queremos. E se o que nós queremos será esse a obra de Deus? A obra de Deus é a obra que Deus faz. É Ele que prepara, é Ele que envia, é Ele que abre a porta, é Ele que respalda, é Ele que unge, é Ele que termina. E quando a coisa está terminada e edificada, aí você pode saber que de verdade Deus enviou. Mas quanta gente diz, não, eu sou um apóstolo de Deus. Ok, vamos provar. Não falou Jesus isso para a igreja? Não disse assim que ele tem a favor da igreja em Éfeso, que provou os que dizem ser apóstolos e não são. Provou. E achou que eram mentirosos. Não é assim? Os profetas. Eu sou profeta, então você tem que engolir cru. Não, a igreja tem que julgar. Os profetas sim, podem falar, 2 ou 3, mas a igreja tem que julgar, examinar tudo, comprovar qual seja a vontade de Deus, agradável e perfeita. Então aí você sabe, se é do Espírito, é da palavra, está no consenso dos que estão no Espírito. Porque a comunhão é a do Espírito. Tem outras comunhões que não são produzidas pelo Espírito. Babel também é uma comunhão, mas não é no Espírito. Até o acordo dos capitães com Davi e aquela festa trazendo a arca com boa intenção era muito boa, mas não era do Espírito. A intenção era, mas as pessoas não eram. O método não era. A hora não era. Irmão, por isso a Bíblia fala de Ismael e de Isaque. Sempre Ismael chega mais rápido, porque faz as coisas pela sua própria força, ajudando a Deus. Mas depois se converte no pior inimigo de Isaque. Até hoje tem Israel problemas com os filhos de Ismael. Até hoje. Que problemão causou a boa vontade, a voluntariedade de Abraão? Ele gerou Ismael, que virou o inimigo de Isaque, que menospreciou Isaque. Mas 13 anos esteve enganado Abraão, pensando que Ismael era o herdeiro verdadeiro do reino. E falava, oxalá Ismael ande diante de ti. Parece que o próprio Abraão duvidava, não? Oxalá que Ismael ande diante de ti. Mas que falou o Senhor? Não te heredará este que você me deu. Vamos dizer que está implícito fazer explícito. Mas aquele que eu te darei a vós. E propositadamente Deus esperou que Abraão já não pudesse ajudar mais. E propositadamente Deus fez que Sara fosse estéril. Para que através de um estéril que não é, e de um velhinho que não tem mais força, Deus renovasse com seu poder aquela velhinha que virou uma moça e o rei Abimeleque se enamorou dela. Ou imagina o que aconteceu com Sara, que um rei se enamorou de uma velhinha de 90 anos. Foi Deus que renovou, né? Não foi a mão do homem,
Foi a mão de Deus, foi a obra do Espírito, foi a carga de Deus, foi a iniciativa do Senhor. A coisa tem que ser dele, tem que ser por ele e tem que ser para ele. Esse é o reino de Deus, que ele reconhece. Ele originou, ele fez e foi para ele. Então esse é o reino de Deus. O resto é todavia do inimigo. Pode ser religioso, mas quem está reinando? Quem originou? Quem ajudou? Para quem se fez? Então não é de Deus. O que é de Deus tem que ser originado por Deus. Deus tem que ajudar na realização e tem que ser para Deus, que Deus possa reconhecer: esta é a minha casa. Minha casa. Então, irmão, vou terminar aqui, por enquanto, disse: pois quem despreza o dia dos humildes começos. Ó irmão, olha, dos humildes começos. Tem gente que, não, eu prefiro alguma coisa grande, alguma coisa já feita por outro. Você já tem bolsa, já tem boas entradas, você pode me pagar como pastor? Eu posso, eu estudei no seminário. Irmão, isso já está tudo feito. Vê? Mas os humildes começos, diz aí, esse alegrar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Prossegui e perguntei: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Que são? Não é só candelabro. Oliveiras à direita e à esquerda do candelabro. Tornando a falar, lhe perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira? Agora viram assumir. Essa oliveira eram raminhos de uma oliveira maior e mais multissecular. 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado. Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Quem são os ungidos? O sacerdócio e o reino. O reino sacerdotal. Esses assistem diante do Senhor. Assistem para estar em intimidade e para sair em seu nome, lhe representando a Ele. E aí terminou essa lição. Vamos parar por enquanto aqui. Tem mais partes, mas se continuar agora, não vamos terminar agora. Se Deus permite, à tarde podemos dar uma continuação. Maravilhoso. Deus nos ajude, irmãos. Deus guarde nossos corações. Senhor, tem piedade de nós. Guarda-nos de todo outro interesse a parte de si, de qualquer outro interesse de nosso coração. Nos ajuda, Senhor. Seja o próprio Senhor que vai diante de nós, que abre as portas que ninguém pode fechar e que fecha as portas que ninguém pode abrir. Esse caminho, Senhor, que nós queremos caminhar contigo. Fecha tudo que o Senhor quiser. Amém. E abre só o que o Senhor quiser. Amém. E vai diante de nós. Não temos interesse de fazer algo por nós mesmos, nem para nós mesmos, sino aquilo que o próprio Senhor destinou e preparou de antemão antes da fundação do mundo, ainda que na simplicidade. No precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.